No Show da Tarde você vai brilhar. Voltamos a apresentar Show da Tarde com Tadeu Soares. Divulgar empresas e ideias. Boa tarde, estamos de volta no Show da Tarde. Estamos começando mais uma semana que eu desejo que seja linda e abençoada para cada um de vocês, que seja uma semana muito produtiva, uma semana de muito trabalho, mas uma semana também de muita alegria. Embora seja difícil olhando tudo que acontece na nossa volta, mas a gente sabe que em algum momento essa loucura vai nos levar em algum lugar. Gente, eu queria dizer que hoje nós começamos falando sobre consultoria empresarial, estratégica, organizacional. Eu estou com o Eugênio Souza, que tem uma ampla formação de administrador, empresário, consultor, e agora ele desenvolveu um método pelo qual ele, trabalhando com pequenas e médias empresas, inclusive com empresários individuais, com o MEI, ele consegue trazer uma expertise, uma melhoria no desenvolvimento da empresa. Então eu vou começar conversando com o Eugênio, pedindo que ele se apresente, fale um pouquinho da sua trajetória, que já são mais de 15 anos de consultoria, e por que as empresas repetem sempre os mesmos problemas todos os dias e são incapazes de observar esses problemas. Boa tarde, Eugênio. Boa tarde, boa tarde. Obrigado pelo convite. Eu trabalho com consultoria, representando a ES, Consultoria Estratégica, onde a gente trabalha identificando por que as empresas cometem os mesmos problemas todos os dias, né? Já são mais aí de 15 anos trabalhando com consultoria, trabalhando pequenas e médias empresas, inclusive empresas individuais. E respondendo a sua pergunta, é porque toda empresa ela tem um padrão calibrador dentro da empresa. E a empresa, ela funciona baseado nesse padrão calibrador. Então, quando as empresas estabelecem ali a sua visão, missão, valores, até mesmo as suas metas, quando existe um padrão calibrador dentro dessa empresa, que está ligado, sim, a um padrão calibrador tanto individual como coletivo, mas nasce muito no que a gente viveu ali na nossa infância, na nossa adolescência, que a gente acaba tomando isso como uma verdade e levando isso para a nossa vida, a gente acaba trazendo isso para o coletivo da empresa também. Então, esse padrão baseado nas nossas emoções ali, oriundas da nossa infância, da nossa adolescência, acaba direcionando os resultados da nossa empresa. Então, é muito comum uma empresa que tem ali um ansejo de faturar, sei lá, 1 milhão por ano e acaba faturando 200 mil e não entende o porquê, contrata as melhores pessoas, oferece os melhores treinamentos dentro da empresa, mas acaba não alcançando. Porque quando a gente vai fazer o diagnóstico dessa empresa e vai entender a origem do porquê essa empresa não consegue romper esse teto de faturamento, a gente se depara com um padrão calibrador muitas vezes baseado no medo. Então isso vem tanto do padrão calibrador individual como coletivo. Então se existe um padrão que governa ali baseado no medo, dificilmente uma meta audaciosa como sair de 200 mil de faturamento para 1 milhão acaba assustando e acaba ativando gatilhos para que essas pessoas do time ou da empresa acabem procrastinando, fugindo, não cumprindo as metas necessárias ou as tarefas necessárias para alcançar esse faturamento. Tudo isso se baseia em um padrão. Toda empresa tem um padrão calibrador. Pode ser ele do medo, da escassez, de repente da ansiedade. A gente pode notar que tem um padrão de ansiedade que está ligado muitas vezes ao medo também dentro da empresa. E na sua consultoria, você consegue identificar quais são esses padrões calibradores da empresa? Sim, sim, a gente faz um diagnóstico, né? Primeiro, a gente alinha as expectativas junto à empresa. Então, antes de começar todo o trabalho, a gente percebe qual é o objetivo, né, da empresa em relação à nossa consultoria. O que ela quer enxergar? Às vezes, ela quer entender, Eugênio, a gente repete o mesmo padrão, a gente não consegue romper o nosso teto de faturamento, a gente contrata
contrata, mas não consegue reter colaborador. A gente promove as pessoas, mas as pessoas não ficam no cargo de liderança. Então a gente faz um alinhamento para entender o que essa empresa precisa ou deseja, e depois a gente faz um diagnóstico, onde esse diagnóstico a gente vai entender toda a dinâmica da empresa, como a empresa funciona, e a gente encontra o padrão calibrador que governa, que muitas vezes pode ser o medo ou de repente a escassez, e a gente entende aonde acontece a origem, né? Onde a gente consegue detectar a origem desse padrão, e baseado nesse padrão a gente faz toda a metodologia para a gente sobrepor ou alinhar esse padrão e trazer resultado para a empresa. Isso eu entendi. Você faz um diagnóstico, entregou o diagnóstico, diz aqui e ali, ó. Depois do diagnóstico, tem um receituário? Tem como resolver o problema uma vez que ele foi constatado? Sim, tem. A gente tem tido ótimos resultados, porque às vezes o empresário está tão focado no operacional, em crescer, em vender, em fazer mais, que ele não presta atenção nesses pequenos detalhes, né? Às vezes uma fala, às vezes o tom como ele usa no feedback ativa gatilhos nesse colaborador e até mesmo nesse time. Então a gente tem sim, após o diagnóstico, a gente traz para a mesa, junto com a liderança, junto com o proprietário ou o dono da empresa, e a gente coloca o cenário atual e o porquê que a empresa dele não cresce ou não atinge aquele resultado que eles esperam, e depois a gente traz a receitinha, eu vou usar o seu termo aqui, a gente traz a receitinha ali de como ele muda tudo isso, aplicando as atividades, a metodologia, para poder alcançar um novo resultado, diferente daquilo que hoje governa a empresa dele. Bom, eu já vi que tem muito de psicologia no que você falou, mas também tem muito de atividade concreta, de atividade do seu dia a dia. Tem muito a ver, às vezes, com preguiça, mas às vezes tem a ver com um determinado modelo, com um determinado padrão, como você falou, com características de ou um gerente, ou um empresário, ou mesmo um funcionário que não atende às expectativas que aquela empresa tem. Como é que você trata o conflito quando identifica entre um gerente e um empresário que o problema, por exemplo, está no gerente, mas ele é um ótimo gerente, porém não tem a ousadia necessária para atingir os objetivos que tem o empresário? Muito bem. Você falou bem, né? Tem muita questão do estudo da mente e do comportamento humano também, porque eu também, além de ser consultor, eu sou empresário também, então em alguma fase da minha vida, alguns projetos que não deram certo também, eu parei para entender e investigar por que isso não estava dando certo, né? Em alguns momentos e alguns projetos. Então a gente vai entender o funcionamento da nossa mente, né? Hoje a gente tem a mente, tem aí a nossa amígdala, tem o hipocampo, tem o hipotálamo no nosso cérebro, tem o sistema nervoso, quem é o responsável justamente para conduzir a nossa vida no externo, né? Tudo lá do nosso interno acaba dominando e comandando ali o nosso externo. E baseado nisso que você me perguntou sobre o conflito ali, sim, por isso que o nosso trabalho é muito direcionado principalmente para donos e os líderes. Por quê? Porque normalmente esse padrão acontece justamente no topo da pirâmide, né? E a parte de baixo da pirâmide, os colaboradores e a equipe acaba sendo um espelho desse padrão calibrador que está dentro da empresa. Mas sempre a gente lida do alinhamento, né, de expectativas antes de começar o diagnóstico. Porque, primeiro, eu estou lidando com adultos e com pessoas com ambições e com necessidade de crescimento que quer crescer. Então, a gente não lida com as emoções birrentas de criança. Então, a gente começa com um alinhamento. Então, a gente entende o que a empresa quer, qual é o objetivo real dela, que normalmente é crescer, é se desenvolver, é alcançar algum status, e depois a gente traz muita clareza e coloca na mesa o poder de decisão. Hoje você tem esse cenário, se você fizer as ações, você vai alcançar esse objetivo. Claro que a gente não entra, né, no intuito de
de repente constranger as pessoas ou tocar na ferida, principalmente porque a gente sabe que qualquer coisa pode ser gatilhos para essa pessoa voltar a esse padrão, né, que normalmente tem origem ali na infância e na adolescência. Então a gente usa de muita cautela, né, mas com muita clareza também, porque a gente está lidando com adultos, então a gente não lida com criança, mas a gente deixa tudo alinhado às expectativas, o que vai ser feito, e aí cabe a decisão do gerente ou do proprietário da empresa em continuar, em aplicar e ter o resultado necessário, ou continuar seguindo e tendo os mesmos problemas todos os dias. Muito bem, nós já estamos nos encaminhando para o final da nossa entrevista, Eugênio. Eu queria que você deixasse um recado para o empresário que está lhe ouvindo, como é que ele faz para lhe contatar, quanto tempo leva esse trabalho, se pode fazer só um breve diagnóstico, ou como chamam os médicos, uma anamnese para ver o estado da questão do paciente, e se é possível fazer essa consulta antes de começar o trabalho. Bacana, obrigado pelo espaço. Sim, é possível, tá, para pequenos empresários, inclusive eu atendo só o empresário quando ele é MEI, por exemplo, tá, porque como o padrão ele começa ali na base principal, no topo da pirâmide, então normalmente a gente trabalha ali com empresários e com a liderança, tá. Sim, primeiro passo de tudo é a gente entender o que hoje está acontecendo dentro da empresa, né, e depois fazer sim ali o diagnóstico e propor todas as ações necessárias para a mudança. Então, você que é um empresário que percebe que você enfrenta os mesmos problemas todos os dias e não, de repente, já investiu ali em treinamentos, em consultoria e não teve resultado, pode entrar em contato com a ES Consultoria através do nosso Instagram ali, o Eugênio de Souza, ou pelo telefone também, 991368261, que é o WhatsApp também. A gente marca uma reunião para entender hoje o que a empresa precisa, depois a gente parte para o diagnóstico. Se quiser ficar só no diagnóstico, é a mesma coisa de ter consciência da gripe e não tomar um remédio para isso e não seguir as orientações do médico, você vai paliativamente resolver ali, mas depois volta novamente, tá? Então a gente precisa encontrar a raiz, trazer solução e ter resultado. Eu agradeço imensamente a presença do Eugênio e o Show da Tarde volta em instantes. No Show da Tarde você vai brilhar. Estamos apresentando o Show da Tarde com Tadeu Soares. Vamos divulgar.